Olá para você do Fute Rede. Notícia quentinha, hein? Vamos falar da queda e a saída de 2 técnicos estrangeiros que estão atuando no Brasil. Mas antes de falar disso, acione o sininho, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e curta a nossa página no Facebook. E Eduardo, o que você me diz do Domenech e do Kudê? Domenech demitido depois da derrota aí, goleada contra o Atlético Mineiro, e o Eduardo Kudê aí seguindo outros rumos. Recebeu uma proposta do Celta de Vigo da Espanha, da primeira divisão da Espanha, e vai ser técnico agora, do Celta de Vigo da Espanha, Campeonato Espanhol. Deixou o Internacional, já está certo, hein? Essa notícia já está certa, ele deixou o Internacional, a diretoria do Internacional, há pouco tempo antes da gente gravar esse vídeo, já confirmou que o Eduardo Kudê não é mais técnico do Internacional. Aí fica a pergunta. Lógico, a gente já falou em off que a gente concorda com a decisão dele. Mas é engraçado, né? Ele está trocando o time de primeira divisão de ponta, primeiro lugar no campeonato hoje, né? Que já está em primeiro, né? Pode ser caiu, mas tudo bem, está nas cabeças, está disputando uma Libertadores, com chance de ser campeão da Libertadores, com vários campeonatos em disputa, ele abriu mão, vai pegar um time que não é de ponta lá, né? É um time de primeira divisão, sim, mas não é o time do primeiro escalão, né? Sim, não é primeiro escalão, mas só que, minha opinião, eu concordo. Eu concordo com o Eduardo Kudê. Se eu estivesse no lugar dele, eu faria a mesma coisa. Por quê? Porque aqui no Brasil, você não tem o treinador aqui no Brasil não tem o mínimo de estabilidade. O treinador aqui no Brasil, as diretorias dos clubes aí não deixam o treinador trabalhar. Aqui o treinador não vive de projeto, não vive de trabalho, vive apenas de resultado. Se vencer a maioria do jogo por 1-0 jogando mal, o treinador fica. Se jogar bem, mas perder alguns jogos, o treinador cai. O Eduardo Kudê, por exemplo, vem fazendo um bom trabalho pelo Inter, se cogitou aí a saída dele quando perdeu os Grenais aí, que ele não vinha bem realmente nos Grenais, e cogitou a saída dele. Mas só por causa dos Grenais, eu sei que o peso é muito grande, eu entendo que a rivalidade no Sul é muito grande, mas só que o Kudê não foi contratado só para ganhar Grenal, ele foi contratado para fazer um bom trabalho pelo Inter. É o que ele vem fazendo. E treinador no Brasil é assim, ninguém sabe quando vai cair. Vocês viram mesmo o Domenech, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, para mim, foi uma boa decisão dele. Europa é o pensamento lá, o tratamento com o treinador na Europa é um outro tratamento. Se tem mais respeito e se deixa ele trabalhar mais. Mesmo não sendo time de ponta. A prova tá aí, né? Se você for analisar, eu não tenho os dados aqui de cabeça, assim, né? Mas se você for analisar, o Celta de Vigo, durante esse tempo aí, se você for contar 2, 3 anos aí, já passou menos técnico que no Inter. E o Inter tem mais vitória do que o Celta de Vigo no contexto geral, né? Quer dizer, já trocou mais do que o próprio. E eu acho que ele foi por causa de. Como é que eu quero dizer assim? Estabilidade e outra coisa. Ele faz um bom trabalho lá, ele pode ir para um time. Visibilidade também, né? Visibilidade. A gente vê aquele cara que foi no. Era no Barcelona que ele estava? Como é que chamava aquele rapaz, gente? Ele estava num time pequeno, ele foi. Antes de dar essa trocaiada no Barcelona, como é que era o nome dele? Luiz Henrique. Luiz Henrique não estava. Ele não estava num time de ponta, ele estava num time mediano. O maior time que ele treinou antes do Barça foi a Roma. Então, isso que eu quero dizer. Inclusive, ele fez um bom trabalho na Roma. Então, basta ele fazer um bom trabalho, né? E aí fica, né? E o Domenech, e a prova tá aí que a gente fala de não dar espaço. Não tô falando que o Domenech não devia ser demitido, é uma pauta para outra. Mas ele tá nas cabeças. Ué, o Flamengo não tá disputando a Libertadores? Não tá bem na Libertadores? O Flamengo não tá bem no Campeonato Brasileiro? O Flamengo não tá na Copa do Brasil? E o cara foi demitido, e aí? Não, falando sobre o Domenech, né? Porque o Kudê, né? A gente já falou, né? Já foi, Tô falando do Domenech, quer dizer... O Domenech, na minha opinião, eu tenho uma opinião assim, na minha opinião. O Domenech não deveria ser demitido. Para mim é uma falta de inteligência muito grande da diretoria do Flamengo demitir o Domenech no meio aí de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil e de Copa Libertadores. Não, isso que eu tô falando, quer dizer... A falta de inteligência...
muito É grande. aquilo que você falou, né, Eduardo? Você falou que não tem, que o Cudê vinha fazer um bom trabalho, coisa e tal, e que coisa. A prova tá aí do Domenech. O Domenech tá disputando na Libertadores, tá disputando a Copa do Brasil e tá nas cabeças do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, tem um elenco bom? Tem, mas não é isso. Tem o dedo dele ali também, quer dizer. E aí? E o cara demite o cara porque o cara foi uma goleada? Foi. Não era pra ser? Não era. Mas não é motivo para se demitir, né? O cara tá lá em cima ainda. Ainda mais tratando de pontos corridos. Se fosse assim, o Guardiola devia ter sido demitido do Manchester City quando perdeu de 5-2 pro Leicester. Exato. O Klopp devia ter sido demitido quando tomou uma sapatada do Aston Villa. O Frink do Bayern devia ter sido demitido quando tomou 4-1 do Hoffenheim. Gente, Não é, então. Você vê que a filosofia lá é diferente. E é que eu falo. Não é que eu tava e citando esse exemplo, a gente tem o exemplo do técnico do PSG, né? Que tá mal na Champions e tá lá. Tá lá. Por causa do trabalho, deixando o cara trabalhar. Pra depois não falar que não deu tempo, né? A hora que o cara for demitido, ó, a gente te deu tempo. E outra, olha só, tem vários poréns aí que também não que ajudam a dar mais peso pro lado do Domenech que deveria ficar. Primeiro, ele não chegou no começo da temporada do Flamengo. Ele não é brasileiro, ele tem que se adaptar ao país e ao futebol brasileiro, que não é fácil. Segundo, como ele não chegou no começo da temporada, ele não fez a pré-temporada, ele não impôs a filosofia dele. Ele pegou a filosofia do Jesus e ele está impondo a filosofia dele agora. Terceira coisa, teve a pandemia também, o que dificultou muito. Tivemos a parada, uma volta, um jogo em cima do outro. A pandemia atrapalhou muito. E quando você não tem um trabalho sólido ainda, atrapalha mais ainda. E o que eu digo é que, para mim, foi injusto, sim. Foi uma goleada contra o Atlético, sim, mas para mim isso daí não tem que ser demitido do Domenech. E tem mais. Não tem que ser demitido do Domenech. E para mim é por isso que o futebol brasileiro não muda. Por isso que o futebol brasileiro não vai mudar. Porque não se dá continuidade a trabalho para treinador. Não se dá continuidade. Basta perder aí. Eu sei que o Flamengo precisa ter uma reflexão no Flamengo. 2 goleadas seguidas, precisa. Mas demitir o Domenech no meio de uma temporada aí, com várias competições disputando, bem todas elas, apesar das 2 goleadas, demitir, eu não consigo entender isso. Eu acho que devia ter dado mais tempo de trabalho para ele. E para mim é por isso que o futebol brasileiro não vai para frente. Que não se tem convicções, não se tem projetos do futebol brasileiro, é só resultado. Dirigente muito resultado. Mas só que os dirigentes aí que demitem, devia tirar os dirigentes brasileiros que vão mal também, né? Porque se fosse tirar os dirigentes brasileiros que forem mal, não ia sobrar um, né? Porque técnico tira, né? E os dirigentes? Se fosse tirar os dirigentes, não ia sobrar um. Não, é verdade. Outra coisa, contra a favor do Domenech, quer dizer, não justifica, lógico, ele é o técnico, mas jogou com desfalque da zaga, tem uma série de coisas. Ele, que nem você falou, ele chegou no meio do campeonato, ele pegou o Flamengo numa transição, embora manteve o jogador, mas pegou numa transição de técnico saindo, um time vencedor que tudo deu certo pro Jesus, não estou criticando o trabalho dele, mas tudo deu certo. Dificilmente ia acontecer um ano mágico que nem aconteceu para o Flamengo ano passado. Né? Ele pegou tudo isso na transição. E eu não vejo que ele vinha. Eu acho que ele vinha vindo numa ascendente. Ele deu uma deslizada agora nesses últimos jogos, concordo. Mas está entendendo? Mas foi um deslize aí, ele estava vindo bem, tá aí. Tá, a prova tá aí, ele tá no Libertadores, Copa do Brasil, brasileiro. Tudo ele tá bem. E aí a torcida, que nem você falou, por resultado, perdeu 2 jogos, porque perdeu de 4, 2 jogos, aí vão lá e mandam o cara embora. A torcida tem uma parcela de culpa também, né? Porque a torcida o torcedor brasileiro tem que ter mais paciência. O torcedor brasileiro não tem paciência. Não ganha jogo, acho que tem sido demitido. Como se o Flamengo não tivesse jogado com ninguém ontem, no último jogo. Isso, tem mais isso ainda. Torcida do Flamengo, alguns torcedor do Flamengo, não só do Flamengo, torcedor de qualquer time que perde a cabeça do seu treinador por causa de resultado, por causa de um ou outro resultado, talvez aí menospreza o adversário. O torcedor do Flamengo, o Flamengo não jogou contra qualquer um, jogou contra o Atlético Mineiro do São Paulo, que é um excelente time.
E perdeu também para o São Paulo, que vem oscilando demais, mas que no Campeonato Brasileiro vem bem e fez uma excelente partida. Talvez a melhor partida do São Paulo no ano. A melhor partida do Thiago Volpe no ano. Então, sim, perdeu derrotas acachapantes, derrotas difíceis de digerir, sim. Mas eu não consigo entender essa mentalidade pequena do futebol brasileiro de demitir treinador assim. Não entendo. É que nem você falou, se não ganha, pode ganhar de 6-0. For ganhando de 6-0, 6-0 é resultado, os caras vão se mantendo. Se o Flamengo tivesse caído já nas oitavas de uma Libertadores, tomado uma derrota complicada, uma derrota forte aí para um time mais fraco, aí até mesmo assim eu não entendo, mas mas eu compreendo. Mesmo assim eu não entendo, mas eu compreendo. Mas só que é mais compreensível. Se o Flamengo tivesse saído forte, tivesse sido eliminado de um campeonato, demiti-lo. É mais compreensível. Porque já é um campeonato a menos. É um campeonato que o Flamengo esperava muito. Aí já é mais compreensível. Se o Flamengo, por exemplo, tivesse perdido para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, aí eu acho que nem tanto, mas a Libertadores é o peso maior. Mas é um pouco mais compreensível. Agora, perder jogo de ponto, ser demitido por causa de 2 resultados em jogo de ponto corrida. Porque se você tirar esses dois resultados que o Flamengo tomou de goleada nos últimos 2 jogos para o Atlético e São Paulo, o Flamengo vem fazendo uma grande campanha no brasileiro, tirando esses 2 jogos. Você falou, é 2 deslizes, eu acho que é mais coisa de convicção ali perto. Ali dentro do Flamengo mesmo. O Domenech reuniu os jogadores, o que a gente pode melhorar ou não? O que a gente pode fazer diferente? Agora, demitir o treinador, e quem que o Flamengo vai trazer agora? Me fala, quem que o Flamengo vai trazer? Vai ter que buscar o nome fora que nem o Palmeiras. Essa é a pergunta que eu ia te falar. Vai trazer... Você acha que agora essa moda de trazer nego de fora aí, você acha que agora, tanto o Inter como o Flamengo vão trazer de fora? Estão se ventilando muito. Porque qualquer um técnico que sai no Brasil hoje, o que se ventila? Rogério Ceni. É a bola da vez, né? Isso, exatamente. Só que o Andrés, ele deu uma entrevista recente, não sei que canal, que ele falou que até perguntaram para ele por que ele não chamava o Rogério para ser técnico do Corinthians, né? Ele falou que já está quase tudo certo, que ele vai para São Paulo, né? Eu acredito. Após a eleição, eu acredito. Só se for após a eleição, né? Que após a eleição. Ele não vai. Agora, foi bem lembrado. Alguns veículos de imprensa já dizem aí que dentro dos corredores da Gávea lá, o Rogério Ceni é um nome muito forte. É um nome muito forte no Flamengo. Mas aí é a questão, né? Você tirou um treinador do Domenech, que estava acertando o time apesar das goleadas, vai trazer o Rogério Ceni no meio da temporada, vai ter que reiniciar um outro trabalho no meio da temporada, e aí? Se não for bem, vai demitir também? Porque pode ser que ele não vá bem. Eu acho que a partir do momento que demite o Domenech e traz o Rogério Ceni, tem que se cobrar mais do Rogério Ceni no ano que vem. Esse ano nem se pode cobrar tanto, porque já está no meio da temporada. Aí vão dizer, o Flamengo tem excelentes jogadores. Sim, tem excelentes jogadores, mas não é a seleção brasileira de 2002 também. Exatamente. Não é a seleção brasileira da Copa lá que perdeu para a Itália lá de 86. 82, 82. Não é da seleção de 82. Tá provado. Que não é os melhores que ganham. É o conjunto em si, tá aí. O Flamengo é um grande time, mas é um grande time. Às vezes o pessoal acha que é mais do que é também. É um grande time, mas não é tudo isso também. Né? E outra, a torcida do Flamengo tira da cabeça que, na minha opinião, ninguém vai repetir o trabalho do Jesus. Ninguém. É o que eu tô te falando. Não se repete, acabou. Com um ano mágico, não vai acontecer de novo. E com outra coisa, hein? Devido às proporções, eu vou te ser sincero pra você. Que nem você falou, no lugar do Cudê, você tinha ido, que nem o Cudê foi, né? Eu, no lugar do Rogério Ceni, eu não iria pro Flamengo. Olha pra você ver como é que as coisas mudam de vertente. No olho do furacão, eu não iria. O Rogério já foi pro Cruzeiro, né? Já foi pro Cruzeiro lá e não conseguiu exercer um trabalho. Era situações diferentes, o Cruzeiro estava contra o rebaixamento, mas também era uma pressão, igual vai ter no Flamengo. Ele vai chegar com uma grande pressão. No Flamengo a pressão é diferente, né? É pressão de ser campeão, mas vai ter uma grande pressão. E eu não sei como que é lá dentro do Flamengo, né? Eu não sei se tem muitos jogadores com ego, senão não me pareceu. Pelo menos o ano do Jorge Jesus não pareceu. Mas o Rogério Ceni é um técnico que não gosta. A personalidade do Rogério Ceni, ele não gosta de jogadores assim, né?
que quer mandar no grupo, de panelinha, essas coisas. Estrela, na verdade. Isso. Na verdade, eu vou te ser sincero com você, eu vejo por um lado. Eu não sei, pode ser que eu esteja enganado, né? A gente está aqui porque a gente gosta de futebol, a gente está comentando. Eu acho que o Rogério Ceni é o seguinte: a estrela é ele, acabou. Eu vejo assim, tá entendendo? Ele quer um time que ele é a estrela. Tem que aparecer ele. E pode reparar, no Fortaleza, quem que é a estrela do Fortaleza? Não, eu não vejo por aí, não, viu? Eu acho que o Rogério Ceni trabalha muito nisso. Então, até que ele teve problema no Cruzeiro, né? Se bem que no Cruzeiro um monte de gente passou lá e teve problema. O Thiago Neves, né? Ali ele essa estrela lá, por isso que é o problema. Agora, como quando o Rogério era goleiro do São Paulo, né? Atuava como goleiro do São Paulo, eu não via isso, não. Eu via ele um líder mais pelo que ele fazia, não pelo que ele queria demonstrar ou fazer. Até porque ele até pouco ele parecia falando em holofotes. Ele era um atleta, vamos falar assim, ele é um atleta que você vê que não gostava das coisas erradas, ele gostava muito das coisas bem regradas, certo. É por isso que às vezes há esses atritos aí. Eu vejo por esse lado. Vamos esperar para ver, né? Mas eu acho que ele não sai do Fortaleza já, não. Mas demissão do... perdão, a ida do Cudê pro Sal de Vigo, para mim, para mim tá certo, eu faria o mesmo. E a demissão do Domenech, para mim, uma falta de inteligência, para não falar outra coisa. É uma falta de inteligência enorme da diretoria do Flamengo. Enorme. Eu acho que nem você falou, eu acho que o Flamengo tá perdendo. Aliás, não só o Flamengo, eu acho que os dois times vão perder e muito com a saída deles. E mais, faz anos que a gente bate na tecla, o futebol brasileiro não muda essa mentalidade, né? Verdade. Demitir treinador. Por isso que o nosso futebol está ficando para trás. Tá certo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e curta a nossa página no Facebook. Muito em breve, novidades por aí, no Fute Rede.